Essa mensagem, ela foi dada por profeta Ageu, para que o profeta Ageu levasse essa mensagem para o sul do Batem, que era o governador, o Josué, o sumo sacerdote, e para o povo, né? Deus escolheu o Ageu, o profeta, para levar uma mensagem para aquele povo, que o povo, eles estavam sofrendo, o povo que foi asilado, mas Deus, ele sempre direciona uma pessoa para que possa levar uma palavra para nós. Eu gostaria de, no versículo 1 da palavra, no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor. Veio a palavra de quem, igreja? Do Senhor. Veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadeque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido? Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadeque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha para mim aqui, igreja. Eles estavam acostumados com um templo bonito, com um templo grande, e de repente chegou o momento que aquele templo foi derrubado, foi destruído, e todo aquele povo foi levado como escravo. E aí o que aconteceu? Aquele povo estava sendo escravizado, aquele povo estava sofrendo. E aí Deus, assim como Deus fez no Egito, que libertou o povo do Egito na mão do faraó, Deus libertou aquele povo e trouxe aquele povo novamente para aquela cidade. Mas quando aquele povo chegou naquela cidade, aquele templo estava destruído. Imagine você, né, chegar na sua casa, trazendo para os tempos de hoje, para a realidade de hoje. Imagine você ter a sua casa abençoada, e aí você, né, sai, e quando você chega, a sua casa está destruída. Imagine. Traga para o templo, traga para a sua vida, entra nessa mensagem, entra nessa história, e traga essa história para você. Como que você não ficaria? E foi o que aconteceu. O governador, o sacerdote Josué, o povo olhou e viu que estava tudo destruído. E o povo ficou muito triste. O povo, eles ficaram sem esperança. O povo ficaram olhando assim e falou: e agora? O que nós vamos fazer? Né? Normalmente, quando você passa por uma situação, às vezes tem situação que te abala, porque se você falar que é cristão e você passa por situação e não te abala, você está mentindo, porque até os cristãos mesmo sofrem, até nós mesmos passa por um deserto, até nós mesmos às vezes passa por situação que nós acaba falando: poxa vida, o que está acontecendo? Mas só que quando você realmente tem certeza do Deus que você serve, o Deus que você crê, o Deus que você caminha, quando você vai ao profundo, né, da palavra de Deus, e você toma posse daquele Deus que você está buscando, você sofre, você passa pelo deserto, mas você tem a certeza da vitória. Você tem que ter a certeza da vitória,
Porque eu nunca vi um justo, né, passar por necessidade. Pode passar pelaquela situação, mas só que Deus, ele manda o quê? Providência. Deus sempre manda providência. E às vezes, quando Deus manda providência, você nem está esperando. Quantos milagres você orou, pediu para Deus, e Deus depois fez um milagre na sua vida, e você nem lembrou que você orou e pediu para Deus, você nem voltou para agradecer. Que nem os 10 leprosos, né? Eram 10, aí foram os 10 curados, mas só voltou um para agradecer. E nos tempos de hoje são assim, às vezes você ora, você pede a Deus, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, mas só que você esquece de agradecer o que Deus fez na sua vida. Isso aí é normal nos tempos de hoje. As pessoas, é que nem as pessoas, nós já costumamos dizer, né? Que as pessoas querem a bênção, mas não quer o abençoador, né? Às vezes as pessoas vêm na igreja em busca da bênção, mas só que esquece do abençoador, e é o contrário. Nós precisamos buscar o abençoador, porque a bênção e as promessas, elas já estão escritas. Ela vai chegar, as pessoas falam, poxa, mas está demorando. Deus não demora. Deus não demora, porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. Então, o tempo de Deus, o momento, a hora de Deus, é diferente que nós. O pensamento de Deus são muitos maiores que o nosso. Então, quando você consegue esperar por Deus, Deus faz maravilhas na sua vida. Então, ele mandou o Ageu, o profeta Ageu, falar com aquele governador, falar com o sacerdote e falar com o povo, né? Deus chegou e falou, vai lá, Ageu, fala com o povo. Aí o Ageu fala, aí, ó, no versículo 4. Ora, pois ser forte, Zorobateu, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadeque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte. O que é que Deus falou para as pessoas? Ser forte. O que é que Deus está falando para vocês hoje? Cada um está passando por uma situação aqui, diferenciada. Cada um sabe o que está passando, cada um sabe o que está buscando, e cada um aqui sabe o que Deus, né, precisa que Deus faça o quê? Um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, mas Deus está falando igual ele falou para aquele povo, ser forte. Ele fala para nós, ser forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ele falou para aquele povo ser forte e para aquele povo trabalhar e construir um novo templo. Mas aquele povo olhava assim, eles estavam tão desanimados pelo que aconteceu, que ele vivia, né? Que às vezes você passa por alguma situação, você vive uma temporada bacana, boa, próspera, e de repente vem a ventania. Todo mundo passa por momentos bacanas, legais, que você até esquece do deserto, que as coisas estão tão boas que você esquece, né, que existe o deserto, mas de repente vem uma ventania, e aí o que acontece? Você tem que voltar ao zero. Você tem que começar tudo de novo. É o que está acontecendo aqui com esse povo, com essa cidade, com o governador, com o profeta. Eles tinham uma vida, um tempo abençoado. Mas o que aconteceu? Foi tudo destruído. E eles teriam que recomeçar tudo novamente. Teria que começar tudo de novo. E aquele povo, eles estavam muito, muito desanimados. Mas o Senhor falou, trabalha. O que ele quer falar? Falou para trabalhar. Porque quando você está passando por uma situação dessa, você tem que agir. O que Deus falou para eles? Trabalha. Isso quer dizer o quê? Que você tem que erguer, ser forte, erguer a cabeça e ir para cima. Não é isso? Né? Está passando pelo deserto, o Senhor falou para eles, trabalha. Vai, começa a construir.
Deixa que depois você vai ver o que Deus vai falar. Mas o povo estava meio desanimado. Mas Deus, ele estava dando palavra de ânimo, dando palavra de força, e Deus falou, porque eu sou convosco. Trabalha, age, vai para cima, porque eu sou convosco. Então Deus está falando o quê? Meu, não para, vai para cima, porque eu sou convosco. Deus, ele é comigo, ele é com você, ele é com nós. Pode erguer, porque a Bíblia fala que quando você age, Deus reage. Você às vezes chega, acontece uma situação na sua casa ou na sua vida e você se desanima, você fica fraco, fica desanimado. Tem pessoas que não têm Deus, acaba indo para a bebida, para as drogas, para a prostituição. Tem pessoas que acabam buscando conselho nos ímpios. Tem pessoas que saem da igreja, falam, eu não vou mais para a igreja, porque a igreja, eu estou indo para a igreja, parece que não está acontecendo nada, não está adiantando nada. Mas só que a igreja é você. A igreja somos nós. Aqui é só um galpão. Só vira igreja quando a verdadeira igreja, que somos nós, estão dentro. Saiu todo mundo, aqui é um galpão. Mas quando entra, aqueles que Deus fez para ser o templo, a igreja dele, que somos nós, se torna uma igreja quando tem a união, onde Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, e nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos uma só. Assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós se tornamos o quê? Um só. Mas para nós se tornar um só, nós precisamos estar no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. Imagine nós ser igual o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja é igual o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos nós se tornamos fortes. Porque quando você está passando por uma situação, se a igreja fizer assim como Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo, seria diferente. Pô, se eu não tenho arroz em casa, mas eu tenho 2 quilos lá, então vamos pegar os 2 quilos lá e vamos dividir. Isso é igreja. Eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, eu estou passando fome. Não, calma, vamos ver o que nós vamos fazer. Nós temos que se virar, mas vamos passar fome junto, ou vamos comer todo mundo junto. Isso é igreja. Isso é igreja que Jesus veio para ensinar, para que a gente possa se compadecer, das pessoas, se compadecer do ser humano. A igreja que Jesus escolheu para ele foi uma igreja diferenciada do que hoje nós vemos nos tempos de hoje. Infelizmente, uma igreja não é por ela estar cheia que ela tem sinal de prosperidade. Às vezes tem igreja que incha, vocês sabem o que mais incha? De repente, por algum momento, começa a fazer vários milagres aqui, ela fica cheia de gente aqui, mas não é por causa, certo, do pastor, de Deus ou de Jesus, é por causa do que? A multiplicação do peixe, Era ter 2 pães e 5 peixes, multiplicou, e ainda sobrou 12 cestos, o povo estava desesperado atrás de Jesus, Mas não era para ver Jesus, o povo estava atrás dele por causa da multiplicação do pão e do peixe. E hoje, nos dias de hoje, as pessoas vêm na igreja, não todos, mas tem pessoas que vêm na igreja por causa do que Deus pode te oferecer. Deus fica chateado, fica triste. Sabia que Deus fica triste? Deus, ele é o abençoador. Mas Deus, ele não quer que você venha buscar a bênção. Deus quer que você venha por amor a ele. Porque quando ele criou todas as coisas, criou o ser humano, ele criou nós para que a gente pudesse ser amigo dele, Conversar com ele, estar junto com ele, Aí quando ele sabe que você só vem porque você quer receber um milagre, ele fica triste, porque o milagre automaticamente vai acontecer. O milagre vai acontecer. Aí você fala, mas poxa, pastor, está demorando. O milagre vai acontecer. Esquece que o milagre vai acontecer.
Se você for fiel a Deus, mas o milagre acontece na hora e no momento propício que Deus quer, pô. Não é na hora que eu quero. Eu venho para a igreja, eu não venho atrás de milagre. Eu nunca fui para a igreja atrás de milagre. Mas eu fui para a igreja, quando eu cheguei na igreja, eu me maravilhei na palavra de Deus. Quando o pastor estava pregando a palavra, eu viajava. Quando eu tocava os louvores, eu pulava, eu dançava. Quando, você entendeu, tinha algum evento na igreja de evangelização, eu virei líder de evangelização, virei líder do trabalho social, né? Virei líder da evangelização, trabalho social, tudo. Quando chegou na igreja, eu era líder de tudo. Porque você precisa ver, é tão bom, é tão gostoso, né? Você servir a Deus de todo o coração, Ele te enche de unção, Ele enche você de unção. Ele, cada vez que você vai mais para Deus, mais Ele dá unção para você, mais você vai. E aí Deus, quando você entende o seu chamado, Deus fala, agora vai. Que é esse aí, ó, pega a sua cruz e carrega. Aí as pessoas não entendem, mas você começa a prosperar. Por quê? Porque você está no caminho certo, você está dentro do propósito de Deus. Você não queira viver o seu propósito. Você tem que viver dentro do propósito de Deus. Quando você vive o seu próprio propósito, dá tudo errado. E você viaja. Você pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e tal. Tudo você, dá tudo errado, não acontece nada. Mas quando você entra dentro do propósito de Deus e vive o propósito de Deus, você vai ver o que vai acontecer aqui na palavra. Não posso ouvir um glória a Deus? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Quando fala do Senhor, quando toda vez que você vê exército na Bíblia, está falando do Jesus guerreiro. Entendeu? Diz o Senhor dos Exércitos. Toda vez que você vê exército na Bíblia, Senhor dos Exércitos, ele está falando do Jesus guerreiro. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Ele deu comparação, né? Que quando o povo saiu do Egito, né? A presença dele estava com o povo. E nos dias de hoje, ele quer dizer que, da mesma forma que quando o povo saiu do Egito, a presença de Deus não saiu de perto do povo, nos tempos de hoje, Deus também está falando que a presença dele está na nossa vida. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Abalar o céu, a terra. Espera um pouquinho. Ele falou: espera um pouquinho. Vai trabalhando. Vai construir o templo. Que eu vou abalar o céu, a terra e o mar. Por você. Aleluia. Deus fez o quê? Ele fez como ele fez com Josué. Quando Josué fazia com que Moisés fosse o seu Deus, porque Josué não conhecia Deus, Josué só conhecia Moisés. Então, para Josué, Moisés era o Deus dele. Então, Deus falava com Moisés, né? E Moisés ensinava Josué. Mas só que teve um dia que Josué ficou sabendo que Moisés havia morrido. Aí, quando Josué soube que Moisés havia morrido, Josué perdeu o chão. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Josué perdeu o chão. Josué falou: e agora? Porque ele só vivia com Moisés, ele andava com Moisés, ele comia com Moisés, ele orava com Moisés, ele fazia tudo que Moisés ensinava para ele, e Moisés para ele era tudo, era Deus, era Pai, era tudo. Às vezes
você perde o chão, porque às vezes o que acontece? De ver Deus ser o seu alicerce, você faz o seu alicerce, sua esposa, seu esposo, seu dinheiro, seu carro, sua vida financeira, seus filhos. Mas a Bíblia fala, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o povo hoje faz ao contrário. Jesus ensina uma coisa e o povo faz outra coisa, né? Se Jesus falou que buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, porque tudo é dele, tudo foi criado por ele. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono do ser humano, ele é o dono da terra, ele criou tudo, tudo é dele. Então, quando você está alinhado com ele, quando você está alinhado com Jesus, ele sabe o que você precisa e necessita para a sua vida, ele vai entregar. Tem coisa que ele não entrega para você, porque se ele entregar, você não está preparado, você vai acabar se perdendo. Sério, tem gente que acaba se perdendo. Se ele entrega uma bênção, a pessoa acaba se perdendo. Agora, tem pessoas que ele prepara para depois entregar a bênção. Josué estava preparado junto com Moisés. Mas quando Moisés morreu, Josué perdeu, né? Perdeu o chão. Mas quem chegou para poder levantar Moisés? Porque conhecia o coração de Moisés, sabia quem era Moisés. Moisés era um soldado valente, obediente, seguia ali os mandamentos ali de Moisés na ponta. E aí quando ele morreu, ele estava lá de cabeça baixa, né? Desanimado. Aí Deus chegou e falou para ele, se anime, né? Anime, levanta, porque eu tenho o quê? Tinha um compromisso, que ele ia assumir o lugar de Moisés e ele tinha que passar o Rio Jordão para poder tomar posse da terra prometida junto com o povo de Israel. Então Deus, além de ter chamado, levantado, falou para ele, seja forte, seja corajoso, Deus ainda deu uma missão para ele, e ele tomou posse da terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão, e levou todo o povo de Israel para tomar posse com ele. Você viu? Ele estava desanimado, e Deus foi lá, animou ele, Deus deu missão para ele, e Deus fez com que cumprisse a promessa de Deus na vida dele. Gideão também foi assim. Gideão, poxa vida, teve um momento que Gideão estava lá, né? Estava lá numa caverna lá, né? Escondido lá, porque ele estava com medo de morrer. E aí o que acontece? Deus mandou o anjo falar com ele, deu água para ele beber, fortaleceu para ele e deu uma missão para que ele pudesse pegar e cuidar do povo de Israel. Então, às vezes, quando você está fraco, você pensa que está fraco, Deus vai e te fortalece. Ele mostra que você, no natural, pensa que está fraco, mas Deus, você tem uma força dentro de você que Deus te chama e aí Deus faz com que você faça maravilhas acontecer através da sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aqui estou no quinto, né? Segundo, versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. Eles estavam desanimados, ele estava triste porque achou que o templo da primeira casa era mais bonito, era mais grande, mas só o que Deus estava preparando para eles era muito maior. Às vezes não é o tamanho, né? Mas é quando a glória de Deus está no lugar. Se a glória de Deus estiver na sua vida, se a glória de Deus estiver na sua casa, se a glória de Deus estiver na igreja, só basta a glória de Deus
está no lugar que você sente a presença de Deus naquele lugar. A glória de Deus hoje está aqui nesse lugar. Porque a glória de Deus não é um milagre que Deus possa oferecer ou possa fazer. Isso já está, a promessa já foi feita. Mas a glória de Deus é quando você acha que tudo está acabado. E Deus mostra para você. Deus te levanta. Deus te anima. E Deus fala para você, nem tudo está acabado. Porque tem um Deus, o Senhor dos Exércitos, que está na sua vida, que caminha com você, que vai guiar você, vai dar direção para você, e você vai sair dessa mais forte do que você era. Eu posso ouvir um glória a Deus? Versículo 14. Não, perdão. Versículo 8, obrigado. Versículo 8. Minha é a prata. O que vocês entendem? Meu é o ouro. Ó, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que esse mundo hoje busca? A prata, o ouro e o dinheiro. E o que Deus está falando? De quem é a prata, o ouro e o dinheiro? As pessoas estão matando por causa da prata, do ouro e do dinheiro. As pessoas fazem algo, mata, rouba, faz tudo por causa da prata, o ouro e o dinheiro. E Deus está falando que a prata, o ouro é dele. Se a prata e o ouro é dele, ele dá para quem ele? Para ele quem ele quer. Se nós faz parte, né, da herança, né, se nós somos filhos, então nós faz parte da herança de quem? Mas existe o Criador, existe a criatura e existe o Filho. São coisas diferentes. Criador, criatura e Filho. Criador é Deus. Criatura foi todas as coisas que Deus criou. E filho é aquele que obedece os mandamentos de Deus. Passa a ser filho. Quando você anda no caminho de Deus, quando você obedece os mandamentos de Deus, e quando você entende que Deus é criador de todas as coisas e é dono de todas as coisas, você passa a ser filho. Agora, quando você não entende isso, você acaba querendo andar por outros caminhos. Aí você sai o quê? Do caminho de Deus. Quantas pessoas saem do caminho de Deus, né? Eu vou sair fora. Quer lá saber de igreja, né? Tá doido, agora eu vou sair para a rua, aí já se empolga, volta para as velhas amizades, toma um monte de cerveja, vou fumar, vou cheirar, vou beber, aí minha vida tá, vou para festa, vou para o forró, agora eu não estou nem aí. Tem gente que cai nesse golpe aí. Satanás adora, né? Porque ele fala, agora é comigo mesmo. Mas quando dá um tempo, essa pessoa, você vê caída, na rua, bêbada, chega às 5, 6 horas da manhã em casa, bêbado, sem, perturbando, brigando com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, perde o casamento, perde a direção, e quando você vê aquela pessoa está destruída, acabada, está destruída. Porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Vírgula. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Tem pessoas que só pegam essa parte, João 10:10. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então esse é o papel dele, filho. Pode ficar em paz. Ele fica, e ele é paciente, viu? Tem lá no inferno lá um velhinho que ele fica lá, ele é demônio, né? Mas ele é aquele demônio paciente. Mas ele só quer crente. Ele só quer crente. Ele espera com paciência.
você dá uma brecha. Ele não tem problema de esperar. Ele fica ali, ó, com paciência. Na hora que você dá uma brecha, ele vai, ó, destrói a sua vida. Destrói sua casa, destrói sua família. Mas só que se nessa João 10 fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, põe uma vírgula, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, se apega no versículo, na vírgula. Se apega em Deus. Ah, pastor, mas eu sou não. Você está com o pé na arca? Eu costumo dizer, né? Se o cara tiver com o pé na arca, se Jesus voltar, certo? Ele está salvo. Porque se você crê em Jesus, a Bíblia fala que aquele que crê em Jesus será salvo, pô. Se você crê em Jesus, você será salvo, porque você crê no Filho do Homem. É isso, pastorzinho? É isso ou não? Se crê em Jesus, o que acontece? Será salvo, pastorzinho. Daqui uns dias você vai estar no altar. Eu profetizo isso aí desde que eu te conheci. E não vai dar outra, você vai ver. Você vai ver. Não precisa ter pressa. Deixa as coisas correr, porque ter tudo no tempo de Deus. E vocês sempre estão trazendo para a igreja, né, para poder. Né, ele sempre está acompanhando o pai e a mãe. Então, a Bíblia fala, ensina o caminho que os filhos devem andar, para que quando ele esqueça, não vai se desviar do caminho. Um dia ele perguntou para mim lá, ele falou comigo, ele falou, o pastorzinho, ele falou assim, eu estou num lugar lá, que era lá que a mulher cuidava dele. Poxa, mas a mulher fala palavrão, a mulher xinga. Se lembra, pastorzinho? Eu não sei. Falou para mim, pastor, a mulher fala palavrão, a mulher xinga, Deus não gosta, eu não gosto de lá, porque lá, você entendeu? Vocês levavam, ele estava sempre na igreja, vendo a palavra de Deus, e ele viu que aquilo que estava acontecendo não era contra, né, os princípios de Deus. E ele reclamou, aí ele falava que sempre que ele chegava na igreja, eu colocava ele, né, para dar certo, junto comigo ali, aí ele orava junto comigo e tal, e aí ele sempre, né, eu falava para ele dar um amém e tal, e eu sempre puxava ele, né, sempre puxei ele, né, porque eu creio que Deus tem um propósito na vida dele. Mas a vida é assim, quando você está em comunhão com Deus, qual que é a vontade sua? Qual que é a vontade dos seus filhos? É estar na presença de Deus, é ouvir a voz de Deus. E aí Deus falou aqui, no versículo 9, né? No 8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isso ele quer dizer, né, para os tempos de hoje, que não se apega por que você perdeu, porque já passou, porque era bonito, era legal, pelo carro, pelo dinheiro, pela situação que você viveu, que era bacana, legal. Ele está falando para você que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então ele prometeu, ele levantou, ele falou para ser forte, ele está nos ensinando, seja forte, seja corajoso, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então isso quer dizer que você não pode perder a esperança, você não pode achar que tudo acabou, que não tem mais jeito, que tudo acabou. Você não pode pensar assim, porque enquanto existir vida, haverá esperança. Né? Enquanto você estiver vivo, você está vivo? Então haverá esperança. Você tem que viver o dia de hoje. O dia de amanhã não pertence a você, o dia de amanhã pertence a Deus. Às vezes você nem vive o dia de hoje, você já está querendo viver o dia de amanhã. Você fala, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã não sei o quê, mas você nem sabe. Ainda não deu nem meia-noite para passar o dia de amanhã, você já está falando de amanhã, não. Viva o que Deus tem para você hoje, agora. Daqui 10 minutos você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Você não sabe. Isso Deus não deu esse poder nem para mim, nem para você, nem para ninguém, para saber o que irá
acontecer, certo? Daqui 10, 15, 20 minutos. Você não tem esse poder, esquece. Você não tem. Não adianta você fazer projeto, plano para frente sem Deus estar no projeto. Deus está no projeto, Deus, se você falar, vai num lugar. Se Deus quiser se permitir, amanhã nós fazemos um negócio, tá bom, filho? Se Deus quiser. Não, mas está fechado. Então, não, se Deus quiser, e assim Ele permitir, amanhã nós fazemos. Você não pode ir, porque amanhã é outro dia, pô. Você está atropelando Deus? Vai, não, está tudo fechado. Está tudo fechado o quê? Está tudo fechado o quê? Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Agora, se você andar no projeto de Deus, vai dar certo. Ó, amanhã, se Deus quiser, amanhã nós vamos lá. Nós vamos viajar. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos ver aquele trabalho. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos fazer aquela festa. Amanhã, se Deus quiser, amanhã casaremos. Então, amanhã, se Deus quiser, nós faremos. Mas não você falar que vai fazer sem saber se Deus quer ou não quer. Tem gente que pergunta, mas como que nós sabemos que se é vontade de Deus ou não é vontade de Deus? Você sabe quando você respeita a vontade de Deus. Quando você sabe que você não pode atropelar, né, aquilo que Deus tem na sua vida, o que Deus pode fazer, porque daqui a 1 hora, 2 horas, é Deus que vai mostrar. De repente você chega lá na sua casa, está todo mundo lá, está todo mundo na bênção. Todo mundo, mas de repente você chega lá, de repente tem uma pessoa doente, ou tem uma pessoa, mas você pô, aí muda toda a rotina, né, da nossa vida, né? Tá tudo bem, certo? É minha baixinha aí, ela é tão bonitinha, coitada. Aí, mas se ela fica doente, eu fico triste, pô, porque eu gosto de ver ela que nem as crianças, pulando para lá e para cá. Ela vai, grita, fala, mas fala, mas fala. Mas é melhor ela estar falando, fala pra caramba, pô. Roberto, eu não sei o que, Roberto, eu não sei o que, Camila, Yuri, é o dia inteiro. Duque, vai pra fora, vai pra dentro. O dia inteiro. Eu não sei como mulher consegue falar tanto, eu também pergunto, né? Mas fala. Mas só que eu fico feliz vendo ela falando, né? Não é isso, Anderson? Se tá falando, tá tudo bem. Tem hora que sai fora, tem hora que começa a falar. Tem hora que eu faço o quê? Eu saio fora e deixo falando. Sai fora. E deixo, mas tem hora que vem atrás, né, Ana? Quer falar. Fala, não fala para não calar a boca. Fala, vai, cala a boca, pelo amor de Deus. Cala a boca, pelo amor de Deus. Não manda eu calar a boca. Não manda eu calar a boca, eu não gosto que manda eu calar a boca. Então fala, minha abençoada. Mas tá viva, pô. Tá em casa. Tá com saúde. O papagaio ali do Yuri parece um periquitinho. Aí ele vai lá no quarto e fala, pai. E eu tô assistindo de camarote, né? Eu não tô muito bem, não. Aí eu falo para ele, gripe é para rico. Você é rico? Gripe é para rico. Pobre não. Gripe não é doença para pobre, não. Esquece. Eu fico assim, né? Esquece, ó. Gripe não é para pobre. Pode levantar, pode cuidar das coisas. Que gripe, né? Só quem dá luxo é rico de falar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu tô com gripe, pô. Eu com gripe ou sem gripe, com dor ou sem dor, tô na pista. Eu sempre fui assim, não tem... Quantas vezes eu já saí já quebrado, mas para mim daqui a pouco eu tô para lá e para cá, né? E aí já... Mas só que a gente fala assim, né? Mas nós sabemos que tem que cuidar, né? Porque tem que tomar, ele tá tomando os remedinhos, né, filho? Tá tomando os remedinhos, tá tomando xaropinho, né? Comida na cama, você entendeu? De boa, tá de boa. Tá uma maravilha. Deus é maravilhoso. Mas daqui a pouco ele tá firme e forte, né? É que os nossos tempos já era diferente, né? Nossos tempos nós não se dava o luxo, né? De poder ficar doente, de poder, vou ficar 1, 2 dias. Não dava, não. Nosso tempo não dava para ficar doente e ficar em casa, não. Era sofrido, pô. Tinha que ir para cima. Não tinha como. Hoje em dia, aí graças a Deus, os tempos são outros, dependendo dos pais, né? Também depende dos pais. E tem pai que cuida. Aí, ele falou que as contas chegam. Mas Deus proverá na sua vida, filho. Já tá, o que é seu já está preparado.
Você vai chegar no consultório, vai ter um monte de cliente lá falando, ó, caindo dinheiro pela janela. Fique em paz. Tudo que é preparado, tudo que não é isso, tudo que é preparado por Deus, fique em paz. Deus manda. Ah, mas eu não. Hoje eu tinha uma coisa, eu tinha uma live que eu estou fazendo um curso, né, de arrumar documentações de imóvel, né? E aí, eu estou aí hoje, 8 horas, eu já fiz na semana passada, estou fazendo agora de regulamentação de imóveis, né? Que as pessoas às vezes estão com a escritura, às vezes os documentos da casa estão tudo errado, a escritura também está lá com um monte de apontamento, aí precisa fazer uma retificação, precisa estar resolvendo, às vezes pessoas querem fazer uso capião, né? Às vezes tem 10 anos na casa, dá para você fazer uso capião. Então, eu estava, mas só que, o que aconteceu? Ele mandou uma mensagem, pai, será que dá para você ministrar a palavra hoje? Eu falei, dá, pô. Eu deixei para lá, né, hoje, que não vai me matar, e vim aqui fazer, né? Aí Deus cuida, daqui a pouco eu ponho lá no vídeo, e aí assisto tudo de novo, mas o que eu fiz? Pus a obra de Deus em primeiro lugar. Não, hoje eu não posso, eu não sei o que é isso, eu nunca vou negar fogo. Entendeu? Eu gosto muito de evangelizar, ganhar alma, estar na rua, pessoa pobre, necessitada, viúva. Eu acho que eu fui chamado para essas coisas, sabe? Do mais grosso, né? Porque o povo não gosta, não. O povo gosta do altar, né? O altar é bom, né? Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus vai fazer um milagre. Mas é ide, né? Tem que todo mundo começar. Deus não mandou ficar, né? Deus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? E o povo hoje em dia está querendo ficar e venha, mas e o id? Né? Ninguém quer saber de fazer o id. E está pecando, porque quando Deus começa a cobrar, vai cobrar pesado para todo mundo, né? Então, acho que... Mas é maravilhoso. Então, voltando, agora dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz. Deus está falando que agora, a segunda casa, na vida de vocês, vai ser a melhor do que a primeira, e ele dará o quê? Dará a paz. Diz o Senhor, não é eu que estou falando, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem coisa melhor, mesmo que você estivesse morando num barraquinho, mas você ter paz. É a mesma coisa de estar numa mansão, mesma coisa de estar num barraco, bem feitinho, põe lá tudo as coisinhas, tá lá, tem geladeira, tem fogão, tem tudo. Sai de manhã, vai trabalhar, volta para o seu barraco. Se tiver paz, se tiver Deus, tá tranquilo. Você vive a mesma coisa, como uma mansão. Se você tiver um carro bonito, importado, certo? E você tiver um Fusquinha, vai te levar. Se tiver só o Fusquinha, quando dá problema, você pega o arame, né? E aí põe lá no acelerador, que de vez em quando quebrava lá, né, o cabo do acelerador, mas mesmo com arame você colocava e leva você para todo lugar. Mas o que o Fusquinha faz, o carro importado faz. Na onde o carro importado vai, o Fusquinha também vai, a Brasília vai. Mas só que tudo não deixa de ser uma vaidade. Né? Nós somos vaidosos, né? Mas só que Deus falou e prometeu o melhor dessa terra, então vamos aproveitar o melhor dessa terra. Mas o exemplo que eu estou dando, não adianta ter um carro importado, não adianta ter a mansão, não adianta ter o dinheiro e não ter a paz. Aí pega, né? Tem cara milionário, né? Você viu quando na pandemia, quantas pessoas morreram, pô? Os caras tinham dinheiro, pô, podia comprar os hospitais, tudo, os médicos, tudo, os remédios, morreu, irmão. Não deu certo. Com todo, gastou milhões, morreu um monte de rico, morreu pobre, morreu todo mundo. Branco, preto, japonês, foi um seró. E o povo não aprendeu. 3 anos de pandemia, ninguém aprendeu nada. A igreja, na época, todo mundo falou, ai, que saudade da igreja. Quando a igreja começou a abrir, o povo sumiu tudo da igreja. Ninguém quer vir para a igreja, não. Você sabia que o povo não quer saber de igreja? Você sabia? O povo não quer saber de igreja, não. Vai lá assistir o culto.
qualquer hora. Agora, se eu falar, eu vou fazer um churrasco. Se eu falar, eu vou fazer um churrasco sábado, eu só convido uma vez. Você pode ter certeza que ninguém sai, eu não vou nem dar o endereço, mas o povo vai achar. Ó, na casa lá do pastor Albertinho vai ter um churrasco sábado, e esse nós não pode fazer. Enche, meu. Enche de gente de uma tal maneira. Faz um churrasco lá na sua casa e precisa convidar muito. É só falar. O André, sábado eu estou pensando em fazer um churrasquinho. Você tá... Não é isso, Aline? Só fazer um churrasco, não é isso? O povo enche. Não é qualquer casa que fizer. Qualquer casa que nós fizer. Agora, quando você fala, oh, eu convido gente para chuchu para a igreja. O pessoal sabe o que eles falam para mim? Eles falam, ô pastor Albertinho, nós vai lá. Não, de que é tanta gente que está para vir aqui, que eu esqueci até a quantidade. Ó, já estou vendo lá, você entendeu? Para mim, ó, falei com a minha... Mas é muita gente. Mas não é porque eles não querem, eles não têm força. Entendeu? A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem gente que não consegue entrar dentro de uma igreja por nada. Vocês que nós que estamos aqui, nós somos escolhidos, tem que dar graças a Deus. Tem gente que quer vir, mas não consegue, pô. Mas não é culpa dos abençoados. Mas não consegue, mas nós conseguimos, faz o quê? Vamos orar por eles, vamos amar por eles, vamos convidar eles, até não vamos desistir de nenhum deles. Quem entendeu essa palavra hoje? A palavra que Deus colocou no nosso coração foi essa. Para você não se preocupar. Promessa de uma glória futura. Ageu, por ordem divina, assegurou que a glória do nosso tempo seria maior do que o do primeiro, prometendo que o Senhor abalaria os céus e a terra, e traria riquezas das nações para encher a casa de glória.